Vamos lá, esse vídeo não é só uma análise, ele é um jogo de paralelos que o Oda tá colocando dentro da história. É surpreendente a forma como ele escolheu escrever a história do Loki, e a gente sempre fica debatendo se é algo planejado por ele ou não, mas de qualquer maneira, tem coisas que estão acontecendo dentro do mangá agora, com poucos diálogos, que estão fazendo mais uma vez a gente voltar a tudo que já aconteceu na história do Luffy e dos personagens ao redor dele até agora. E se você acha que eu tô exagerando com isso, você vai ver junto comigo a profundidade que o personagem do Loki vai ter e o quanto isso vai ser importante pra gente descobrir não só todos os segredos de Elbaf, como o evento de God Valley e talvez a importância gigante do personagem pro final da obra. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e vamos direto pra esse vídeo. Antes de mais nada, eu queria já trazer uma teoria que ela é muito antiga relacionada a One Piece. É uma das teorias mais claras e que, por muito, não é nem mais uma teoria, já que o Oda trabalha isso muito dentro da história. Vocês já perceberam a relação do pai ausente dentro do mangá de One Piece? É claro, quase nenhum personagem teve um pai presente na sua infância, mas a ideia que o Oda explora nisso aqui é como o filho se torna o oposto do pai. O exemplo mais claro, por exemplo, é o Ace. O Ace era filho do Gold Roger e foi criado e teve uma admiração imensa pelo seu maior rival, o Barba Branca. E eu usei a palavra rival e não inimigo, porque o Zebek era um inimigo do Roger. O Barba Branca era um rival, eles trocavam saque, mas também lutavam para ver qual dos dois era mais forte. O mesmo acontece com Dragon e Garp. Ora, Garp é um marinheiro que serve ao governo mundial e seu filho decidiu ser justamente o revolucionário que odeia o governo mundial. E Yamato também não fugiu disso, já que odeia o seu pai, e Yamato que desejou ser totalmente igual ao maior inimigo da vida do Kaido, que era o Oden. E por que eu tô dizendo isso? Para traçar um paralelo entre o Loki e a sua história de vida. Perceba, aparentemente, o rei Harold quis fazer um tratado com o governo mundial, um tratado de paz. Apesar de a raça dele ser conhecida como a raça da guerra e ele ser conhecido como rei poderoso e muito forte, aparentemente ele negou essa imagem de guerra e queria ser mais um pacifista do que um rei de guerra. Podemos ver isso com a relação entre ele e os Cavaleiros de Deus, podemos ver isso com, por exemplo, ele arrancar os próprios chifres para negar a própria raça. E por aí vai. Por ser um pacifista, ele negou as próprias origens e negou aquilo que o filho dele queria ser, que era um homem de guerra, um homem de luta e o rei do mundo, que é aquilo que o Loki almeja ser. Então Loki acaba por procurar instintivamente aquilo que mais o atraía, a figura que o seu pai não representava. E ele acaba indo cair justamente no navio do Zebek. Tudo que é dito sobre o Zebek até agora é que ele era um caos completo, todo o seu bando era um caos, ele era envolvido em batalhas o tempo todo, tabus do mundo, o cara era uma máquina, e que não tinha nem um pouco do carisma e nem um pouco da passividade que outros personagens têm, principalmente os piratas como Roger e como Shanks, o Luffy também, por aí vai. Procurando por um oposto, o Loki acabou caindo em algo que faz ele ser o completo oposto do Luffy. É bizarro quando você parar para pensar. Veja só, o Luffy é uma das pessoas mais queridas desse mangá. Para onde ele vai, ele faz amigos e as pessoas se rendem ao carisma dele e se unem ao seu propósito. Isso foi dito, isso foi muito bem evidenciado lá em Marineford, quando o Luffy, por exemplo, coloca os piratas do Barba Branca pro lado dele, naquela cena épica, e aí o próprio Mihawk fala que ele tem a habilidade mais formidável dos mares, que é unir todos pro seu lado. Já o Loki, ele é o oposto disso. O Loki foi rejeitado de todas as maneiras. Loki foi rejeitado em Elbaf, Loki foi rejeitado por Lola, foi rejeitado pelo Rox de Zebek, que ele queria tanto fazer parte do bando, provavelmente até mesmo pelo seu pai. É como se ele realmente fosse amaldiçoado a ser rejeitado. Eu fico pensando até nesse momento se ele conheceu o Kaido ou se o Kaido teve alguma relação de influência nele também, visto que naquele tempo o Loki não tinha as tatuagens e o Kaido tem essas tatuagens. O Loki tem as tatuagens iguais às do Kaido. O Kanabo pode ser algo cultural, vindo dos gigantes ancestrais, mas de qualquer maneira é muito curioso essa semelhança. De qualquer maneira, vejam os opostos aqui. O Loki idolatra o bando do Rox e queria se juntar a esse bando. Já o Luffy quer ser o rei dos piratas e queria estar no navio do Shanks, que é o aprendiz do rei dos piratas. E esses paralelos entre os dois começam a ficar muito mais profundos. Veja, o Loki interpreta que o Deus do Sol é o Deus do Sol do caos e da guerra, aquele que é dito em Elbaf. Ele quer ser o Deus do Sol, mas o Deus do Sol é o Luffy que é o Nick. E aí o Loki idolatra o Rox e o Luffy idolatra o Shanks. É engraçado até como o Loki confunde o nome do Luffy, assim como o Luffy faz com quase todo mundo que ele conhece. E os dois se recuperam carne, como a gente vê nesse capítulo. A gente pode ir até mais profundo nessa história e imaginar que assim como o Luffy quase arranca um olho dele para poder entrar no bando do Shanks e mostrar como ele era corajoso, o mesmo pode ter acontecido com o Loki, de arrancar os próprios olhos para mostrar que ele era muito forte e que ele ainda assim poderia ser um grande guerreiro sem os olhos. Apesar de que a gente vê a cena de despedida, ele já com os olhos em
enfaixados. Mas de qualquer maneira a gente pode imaginar isso nesse pequeno cenário. Para todos os efeitos eu vi um pouco de dúvida sobre o Barba Branca e como ele faria parte do bando do Zebek. Ora, o Barba Branca é uma das pessoas mais incríveis que a gente já viu nesse mangá, acolhia a todos como filho e era um cara muito pacífico, apesar de ser uma face de batalha também. O que ele estava fazendo no bando desse cara? E aqui eu vou tentar explicar de uma maneira que pra mim tá bem óbvia dentro do mangá. Lembram daquele jogo, daquele arco, que é o melhor arco da história do mangá? O Dave Backfight? Então, o Dave Backfight foi criado na Ilha dos Piratas, como a Robin fala naquele momento da história. A Ilha dos Piratas é Hashinozu, ilha onde hoje está o Barba Negra e onde foi fundado os Piratas Rocks, na Ilha Hashinozu, a Ilha dos Piratas. O Dave Backfight é praticamente um jogo de competição entre piratas e o bando que perder perde membros de sua tripulação. Agora imagine se aquele imbecil do Fox fosse muito poderoso, fosse um cara como o Zebek. Como é que vocês acham que ia estar a tripulação de Chapéu de Palha hoje? Pois é, eu imagino que o Zebek começou essa cultura do Dave Backfight, e aí a gente poderia até teorizar que o Davy Jones realmente existiu, que não era só uma lenda e que fazia parte do bando do Zebek e por aí vai. Mas enfim, eles começaram essa cultura na Ilha dos Piratas e então o Zebek usou disso para fazer a tripulação mais infame do mundo. Imagine, se ele era tão poderoso assim, quando conseguia vencer qualquer pirata no mundo, não ia ter Barba Branca, não ia ter Kaido, não ia ter Big Mom, não ia ter ninguém que pudesse vencê-lo. Então todo mundo foi para sua tripulação. Isso explicaria, por exemplo, porque todo mundo dentro do bando se odiava e basicamente todo mundo tentava se matar todo dia, porque eles fizeram um tratado e os piratas têm certa honra, então se perderam o jogo vão ter que servir ao cara e não vai ter o que fazer. Apesar de eu achar que o Kaido admirava o Zebek, de qualquer maneira. Isso explicaria porque o Barba Branca teve que aceitar ficar naquela tripulação até ela ser desfeita. E sinceramente, para um cara chegar pro Barba Branca naquela idade que ele tava perto do seu auge e falar cala a boca e o cara se calar, é porque não era qualquer um. De qualquer maneira, eu acho que essa é a explicação pro Barba Branca estar naquela tripulação. Continuando a nossa saga de paralelos, a gente pode imaginar que Elbaf vai ser um lugar onde a gente vai ter muita história sobre God Valley. Isso porque o Shanks é o irmão gêmeo do Shamrock que foi abandonado em God Valley, encontrado lá. O Loki queria fazer parte do bando do Zebek e o Gaban, que tá na ilha agora, também estava naquele evento de God Valley, assim como os Cavaleiros Sagrados também. Então pode ter muito mais informações sobre God Valley e eu fico me perguntando por que o Oda ainda tá segurando tanto esse evento e por que esse evento tem que ser guardado para trazer alguma informação. Eu imagino que deve ter algum tabu ou algo muito grande relacionado ao governo mundial naquele momento, para que realmente a gente só saiba depois. Eu também consigo imaginar o Loki tendo algum tipo de relação com Barba Negra. Barba Negra é totalmente devoto ao Zebek, assim como o Loki aparenta ter sido quando era mais novo. Até mesmo a história do Loki se parece com a do Barba Negra, visto que eles tiveram que matar uma pessoa para conseguir uma fruta, ambos tinham uma admiração pelo Zebek, e os dois querem ser o rei do mundo, que era o sonho do Zebek na época. Governar esse mundo através da violência, coisa que também foi sonho do Kaido. E aí, voltando pro Luffy e pro Loki, a gente tem uma coisa ainda mais interessante, que é o fato de que o Luffy gosta de alimentar aqueles que são seus amigos. Ele dá comida para aqueles com quem ele gosta de se relacionar. Ele exclamou isso quando ele derrotou o Kaido, por exemplo. O Kaido, que era a face da violência, aquele que achava que o mundo era resolvido num campo de batalha, que põe o Luffy à prova e o Luffy responde que na verdade, o mundo certo é o mundo onde as pessoas podem comer com liberdade e os amigos dele podem comer o quanto quiserem. Ele tava falando um reflexo de Wano, mas eu acho que isso também tá ligado ao sonho íntimo do Luffy. Então o Luffy gosta de alimentar e fortificar aqueles que são seus amigos através da comida, ele adora um banquete. E ele faz isso nesse capítulo pro Loki, o que é bem engraçado, porque se a gente parar pra pensar, o Loki foi rejeitado a vida inteira por onde quer que ele tenha passado, mas com o Luffy não. O Luffy queria conhecer o Loki, foi atraído pela própria vontade a conhecer o Loki. Ele conhece o Loki e deseja conversar com ele, depois deseja libertá-lo, o alimenta e quer que ele se recupere, sabendo que esse cara pode destruir Elbaf, e ainda assim quer conversar com ele, quer saber mais dele e saber mais do que ele tem a contar sobre o Shanks, coisa que o próprio Loki se pergunta, por que se admira tanto esse cara? E é o que faz ele também lembrar do Zebek, e tudo que a gente debateu aqui, foi vendo essa devoção do Luffy pelo Shanks, que o Loki começou a se lembrar realmente, eu também tive alguém a quem eu idolatrava muito. E isso é muito importante. O Loki até tem certa
certa admiração pelo Luffy por isso. Provavelmente o Loki também é uma pessoa muito honrada e não vai mentir pro Luffy sobre a história do Shanks. E é estranho dizer que o Loki não vai mentir, né? Mas enfim, o mentiroso dessa história é outro. Talvez seja nesse momento que a gente tem um flashback de como o Shanks venceu o Loki sozinho, de como o Shanks foi encontrado em God Valley e o que aconteceu no início da sua vida, já que, bom, a gente tem que saber exatamente em que momento da história o Loki tentou entrar no bando do Zebek e se ele tentou várias vezes, porque essas crianças teimosas desse mangá tem disso, né? Então ele pode ter aprendido mais sobre o Shanks. E o que aconteceu nesse capítulo era a chave que faltava para encaixar algumas das minhas teorias. Coisas que eu ainda vou apresentar pra vocês aqui no canal. Porque em todas as teorias aqui, eu sempre mostrava como rivais, não inimigos, rivais, como eu disse no meio lá do vídeo, que parecem ser dois opostos, acabam se tornando amigos e representam ali um ciclo de Sol e Lua, que é uma coisa que eu gosto de comentar aqui bastante. Não necessariamente representam um Sol e uma Lua, mas vocês entenderam. Eles são pessoas que carregam um propósito de opostos que se unem. Nolan de Calgara, Roger e Barba Branca, Nekomamushi no Arashi, por aí vai. E o Luffy nunca teve um. O Luffy tecnicamente é o Sol desse mundo, e eu achava muito que o Momonosuke seria a Lua. Só que eles não são necessariamente rivais. Eles são muito mais amigos do que rivais, na verdade. O Momonosuke deve a vida dele e o país inteiro ao Luffy. Então eles não têm nenhum tipo de rivalidade, mesmo que fossem amigos. Já com o Loki a coisa é muito diferente. O Loki é o exato oposto do Luffy em absolutamente tudo. E faz muito jus imaginar que se o Luffy é o deus do sol, ele precisa desse oposto. E se Elbaf é o lugar de vem a origem do deus do sol, então, bom, as coisas podem começar a se encaixar aqui. E eu começo a ver o Loki como essa figura pro Luffy. Ainda é incerto, eu preciso de algumas mais informações para formular isso direito, mas eu já consigo imaginar isso sobre os dois. E se os dois forem opostos um do outro, agora o Luffy tá completo e agora o Luffy pode finalmente quebrar aquele ciclo do eles nunca mais vão se encontrar, que existe no mural. Legal isso, né? Logo mais eu vou falar bem mais sobre isso aqui no canal. De qualquer maneira, sobre o cenário atual do que está acontecendo, porque os Cavaleiros de Deus estão lá e a Gunko aparece no final do capítulo, eu queria pontuar como o Gaban tem um haki de observação muito poderoso, já que os Cavaleiros de Deus são cavaleiros muito bem treinados e esconderam sua presença com o haki, mas mesmo assim o Gaban conseguiu ver todos eles e sentir a presença deles. O quanto o Gaban é poderoso deve ser loucura, cara. Eu quero muito ver ele lutando a sério nesse momento, já que ele acabou não lutando com o Luffy e com o Zoro. E aí o Oda, apesar de ser um gênio da narrativa, também gosta de fazer umas coisas bem mais simples de vez em quando, como por exemplo a Gunko aparecer justamente na frente do filho do Gaban. O filho do cara tá em perigo, o filho do cara está com o Cavaleiro de Deus na frente dele. E vocês acabaram de ver como o Gaban sentiu a presença de todo mundo. E se ele sentiu a presença dos Cavaleiros de Deus, imagine de quem não estava escondendo a presença, como o próprio filho dele. Então sim, o Oda jogou no fácil aqui para que o Gaban chegue no próximo capítulo para cima da Gunko. O que também pode ser muito engraçado, já que o Brook tá bem ali também. Eu quero muito ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu tô muito curioso pra isso. E aí o Gaban também soltou uma frase que eu sei que vocês estão esperando muito por esse vídeo, mas vocês não vão se arrepender de ter esperado. O Gaban diz o seguinte: Elbaf já não tá mais seguro. O mundo realmente tá acabando. A gente tá chegando pro Ragnarok, pro fim do terceiro mundo de One Piece. E eu não vejo a hora de falar sobre isso com vocês. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquecem de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere o nosso Instagram, o @canal Supernovos, onde vocês podem mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu! Exatamente, o que você tá vendo é uma cena pós-créditos. Eu não esqueci daquela fala, eu só queria deixar ela bem pra depois. O Loki fala que nasceu na era errada, assim como Roger falou sobre o Joy Boy quando encontrou seu tesouro. O Loki não nasceu na era errada, ele vai perceber quem ele deve estar do lado no fim do mundo, quando o eclipse entre Sol e Lua acontecer e o ciclo natural for quebrado, levando ao fim do terceiro mundo. Espero vocês no próximo vídeo, tamo junto.